Durante esses dias que estive aqui com você, eu compartilhei sobre as virtudes que nós encontramos em Jesus Cristo. E eu deixei bem claro aqui para você que nós devemos vivenciá-las em nossas vidas. Que não é algo somente para nós termos noção ou nós entendermos, mas é algo que precisa se tornar como que prática nas nossas vidas. Não é apenas ou meramente algo teórico, ou algo do qual nós estamos sendo informados, até porque nós já estamos cheios de informações. São inúmeras as informações que nós recebemos, e nós as recebemos o tempo todo. Eu deixei aqui muito claro a você que o desejo é que essas virtudes elas sejam práticas na sua vida, ou melhor, que essas virtudes façam parte do seu estilo de vida. Essa é a ideia. E quando eu estava pensando nisso, me veio ao coração um texto, que é o texto de Tiago 1, versículo 22, você não precisa nem abrir, é um texto bem conhecido, que diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Então Tiago 1,12 está deixando claro para mim e para você que nós não podemos ser aqueles e aquelas que apenas ouvem, porque nós estamos ouvindo o tempo todo, mas que a mensagem ela realmente nos leve a praticarmos aquilo que está chegando ao nosso coração. A primeira virtude que eu enfatizei aqui foi a empatia. Eu disse para você que a empatia é saber assumir o sentimento do outro e se mover na sua direção, não é? Valorizar a perspectiva do outro, não é descartar de imediato como se fosse algo do qual a gente discorda, porque nós vamos discordar, gente, mas vamos acolher, vamos dar atenção, vamos dar ouvidos, não vamos banalizar, não vamos fazer comparações, não vamos qualificar, não é? Porque as pessoas trazem consigo seus sentimentos, que às vezes, muitas vezes é diferente do teu, e às vezes nós ficamos qualificando o sentimento do outro. Você não sabe o que ele está passando, você não sabe o que ele acabou de enfrentar, quais foram as perdas, quais são os medos, quais são os fantasmas na alma. A gente não sabe o que está lá do outro lado. Do outro lado deve ter coisas muito difíceis. Fala, pastor. Muitas vezes a gente tem que reconhecer que a pessoa estava certa. Estava certa. E a gente tem que aprender a expressar com palavras. E uma das coisas que calou forte no meu coração é que o Deus com quem nós caminhamos, Ele é um Deus cheio de empatia, porque Ele manda o seu Filho, que estava com Ele na sua glória, e Ele envia o seu Filho para que pudesse sentir fome, passar pelas mesmas angústias, sofrer, com uma demonstração de empatia para comigo e para com você. Então essa foi a primeira virtude ou a primeira qualidade. A segunda, vocês se lembram? Doçura. Crente, você é fera. Menina fera. E eu tentei enfatizar que a doçura é a capacidade de ser e agir com suavidade. Somente a doçura, ela pode fazer com que a gente fale com firmeza, a gente diga o que precisa ser dito, a gente
intervém, muitas vezes com vigor. É algo que faz com que a gente não fique em cima do muro. É algo que nos leve a tomar posições, mas tudo isso de maneira suave. Maneira suave. A doçura faz com que nós falemos com carinho, nós falemos com ternura, com suavidade, com mansidão. E eu tenho percebido que isso tem feito toda a diferença. Nos relacionamentos que eu travo com as pessoas, eu vejo a diferença. Eu trabalho com pastores, eu lidero pessoas, eu discipulo pessoas, eu trato com questões que muitas vezes elas são muito difíceis para mim, e eu tento lidar com elas e peço a ajuda de Deus de tratar tudo isso com muita doçura, com muita suavidade. Posso dizer a você que às vezes eu sou tomado de uma irritação, de uma ira, mas eu tenho que fazer com que esse impostor que vive dentro de mim, ele não tenha a força, mas que as características, e essa característica de Jesus, que é a doçura, ela se faça presente. É um desafio, mas é algo do qual eu tenho que buscar nos meus relacionamentos. O doce falar, ele vai abrir as portas do coração, da mente das pessoas, para que elas possam receber a mensagem que eu estou transmitindo. E muitas vezes a mensagem que eu estou transmitindo não é tão fácil. Às vezes ela vem contida não de dureza, mas de demonstração, porque as pessoas não querem ser corrigidas. Mas muitas vezes eu tenho que lidar com a situação aonde a correção ela se faz presente. E como é que eu vou transmitir? De forma grosseira? De forma enérgica? Cheio de ira? Não vou. Por isso que nós, quando percebemos que estamos estressados, quando nós percebemos que estamos irritados, e quando vemos que isso está querendo assumir o controle, tome cuidado, porque você vai falar com agressividade, você vai machucar e você vai ferir as pessoas com as suas palavras. E tem palavras que elas são tão profundas, que elas ferem tanto, que depois, para você resolver, solucionar, dar um trabalho, então, cuidado, respire, pratique o exercício que você aprendeu ontem, pare por um momento, tenha um momento de pausa, preste atenção na tua respiração, volte os teus pensamentos para o Senhor, traga uma palavra. Por isso que a palavra tem que estar dentro do nosso coração, para que nós possamos lembrar dela em momentos como esse. E por último, eu ontem à noite falei a você sobre uma virtude preciosíssima que nós vemos na vida de Jesus, e Ele nos convida a nós também vivenciarmos essa virtude, que é a simplicidade. Eu disse que é uma virtude que nos leva a águas mais profundas, fazendo com que eu e você, fazendo de nós discípulos radicais de Jesus. Eu citei uma autora ontem, e eu até quero repetir o que ela disse. Ela escreve dizendo que hoje nós temos uma obesidade de mercadorias, de informações, de trabalhos, de tarefas, de um mundo de coisas, e tudo isso faz com que a gente perda a leveza da vida,
A gente muitas vezes não consegue aplicar na vida a arte da leveza. Nós temos que ser pessoas leves nas nossas relações, nos contatos que nós temos com as pessoas. E eu percebo quando Jesus ensinou a mim e a você a descobrir as surpresas mais simples do cotidiano. É você perceber coisas que muitas vezes você não percebia. A buscar aquilo que traga a leveza ao seu dia e que leve você a viver com menos peso, com menos culpa. Hoje eu sou uma pessoa que eu observo, eu fico atento a todas as coisas. Por exemplo, vocês perceberam a noite que nós tivemos ontem? Que riqueza! Que riqueza! Eu contei ontem aproximadamente 500 mil estrelas. Eu não sei, porque no Rio de Janeiro muitas vezes a gente não tem um momento de poder contemplar as estrelas, por causa dos edifícios, poluição. Mas ontem, aquilo é uma riqueza, e aquilo te conecta com Deus, com a beleza do Deus Criador, do Deus que é criativo. Então, as observações, e no dia a dia a gente precisa estar atento. Isso leva você a essa vida de simplicidade, de valorizar o que muitas vezes é o simples no nosso cotidiano. Dar atenção aos cheiros, aos sabores. Você percebeu como a gente come correndo? Você nem sabe o que você comeu, né? Preste mais atenção, olhe mais, observe mais, esteja mais atento. Isso vai trazer uma riqueza para a tua alma, ok? Então, esse foi um assunto, ou melhor, esse tem sido uma virtude, uma característica que eu encontro em Jesus, que o tempo todo ela está me cutucando, o tempo todo ela está chamando a minha atenção, para que eu realmente me desprenda de tanta coisa e consiga observar. Eu tenho uma cachorrinha, a Kiara, é uma fox, e os meus momentos de espiritualidade, os meus maiores momentos onde eu experimento a presença de Deus é quando eu saio para passear com ela. E minha mulher fica louca da vida, porque tanto ela como meu filho andam com ela com a coleira. Eu solto a cachorra. Eles ficam doidos, ela vai atravessar, o carro vai. Vocês estão estressados. Ela é uma cachorra educada, ela é uma princesa. Vocês acham que ama? Vai? Vocês acham que não vai? Mas às vezes ela atravessa. Mas, enquanto eu estou com ela, quando eu estou passeando, eu perco assim, tipo 15, 20 minutos do meu dia. É o meu momento sagrado. É o meu momento sacramental. É eu sair com Kiara. E o caminho, e a malandra, ela já tem o caminho dela. E o caminho dela é o caminho da minha espiritualidade. É a minha jornada espiritual, é o caminho que ela faz. E é um lugar muito legal porque tem muitas árvores, tem pássaros. E esse momento com ela é um momento de muitos insights. É um momento onde Deus fala muito comigo. Porque eu vou observando, eu vou curtindo aquele momento. Eu vou saboreando aquele momento. Não é o momento de pegar a cachorra, levar a cachorra. Não. É o momento de valorizar a vida, olhar para dentro da minha alma, fazer algumas orações. Isso tem sido uma riqueza que me ajuda
a entender o quanto o simples tem significado na vida. Porque a gente muitas vezes está preso ao mundo de coisas. Ficou claro para vocês? Essas 3 características, essas 3 virtudes, gente, eu poderia ter falado de outras tantas, eu até pensei em falá-las, porém, eu acho que é muita informação. Uma das coisas que eu tenho aprendido, eu ouço muitas mensagens, como eu disse, eu vou em vários congressos, e às vezes eu sou convidado para falar, mas tem outros preletores e eu ouço o que os outros preletores estão dizendo. E sempre quando eu ouço algo e esse algo toca na minha alma, eu digo para mim mesmo, eu vou viver isso. Só que eu estou ouvindo muita coisa, só que eu não consigo. Eu não consigo viver tudo. Então eu penso um tema, um conceito, uma verdade e aplico na minha vida. As leituras que faço, eu leio muita coisa. Aí eu leio e falo, não, isso aqui eu quero viver. Muitos dos exercícios espirituais que eu pratico hoje são frutos de leituras que fiz e que simplesmente disse para mim mesmo, eu vou viver esse negócio. Isso vai fazer parte da minha vida. E faz. Eu não sei se você sabe, para que um hábito se torne um hábito na sua vida, você tem que praticá-lo em torno de 28 vezes. Senão nunca vai se tornar um hábito. Fora isso, as rotinas, elas precisam ser mudadas para que o hábito, ele aconteça. Outra coisa, você tem que deixar velhos hábitos para adquirir novos hábitos. Então você ouviu aqui, com certeza, muita coisa. Agora, o que você ouviu? O que te tocou? O que te beliscou? No sentido de você falar para você mesmo, eu quero que isso faça parte da minha vida. Ou não vai acontecer nada. Ou você vai sair daqui, vai voltar para sua casa e você vai dizer, eu senti arrepio, foi legal, eu chorei. Tá, ok, legal. Mas e amanhã? O que de essencial, o que de conceitual, o que de prático você vai viver do que você ouviu e do que você recebeu aqui? Você já parou para pensar nisso? Você já focou nisso? Não é? O que é que vai fazer parte da sua vida? Eu disse a você que eu acordo dizendo para mim mesmo quem é que eu vou servir hoje. Quem são as pessoas que vão cruzar o meu caminho? Quem serão os invisíveis que eu expressarei em gestos abençoadores? Eu penso nisso todos os dias. Isso faz parte do meu estilo de vida. Mas por que isso faz parte do meu estilo de vida? Porque um dia eu li algo sobre isso e disse para mim mesmo, eu vou viver. Eu quero finalizar esse resumão ainda dizendo algumas coisinhas para você. O pastor Rick Warren, certa vez, ele escreveu o seguinte: somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liderados para voos mais altos. Através da sua prática e jornada com Jesus, o enfermo encontre consolo e o perdido rumo na vida. Através de quem? De você. Através de você. Não espere que alguém seja bênção na sua vida. Seja você primeiro na vida dele. Seja bênção na vida das pessoas. Não é?
Não fique na expectativa de que algo extraordinário vai acontecer você estando na sua casa. Queridos, faça o contrário. Vá à rua e torne a vida de alguém extraordinária. Não fique lá na sua casa de Bob. Vá à rua e transmita a alguém, faça algo por alguém para que a sua vida se torne uma vida extraordinária. Faça isso. Divida o que Jesus está fazendo em sua vida. Ajude as pessoas que estão ao seu lado a viverem mais perto daquele que é a razão da tua vida. Faça com que mais pessoas queiram viver com Jesus, queiram experimentar essa vida tão fascinante que é viver, caminhar com Jesus. Veja o amado Deus se manifestando na vida deles. Como é lindo ver isso. Como é lindo ver Deus se manifestando na vida das pessoas. Como é lindo ver o nosso amado Pai livrando as pessoas dos sentimentos de culpa que elas trazem. Como é lindo ver o nosso amado Deus livrando as pessoas das mazelas da vida que elas trazem sobre elas. Como é lindo! Eu vibro quando os meus olhos veem isso acontecendo na vida das pessoas. Lá aos domingos na igreja, quando eu vejo isso, eu dou saltos de alegria, porque eu quero ver o reino de Deus se manifestando na vida das pessoas. Um grande amigo meu, certa vez ele escreveu isso ficou guardado no meu coração. Ele disse que o discípulo é um ser em disciplina. O discípulo é um ser em disciplina. Disciplina é o que o discípulo vai aprender. E a disciplina que o discípulo vai aprender, sabe qual é? O amor. Qual é a disciplina do discípulo? O amor. É o que a gente tem que aprender. É o que a gente tem que praticar. E o chamado de Jesus é para que nós nos tornemos discípulos e discípulas dele. Alguém que seja realmente exemplo de vida, que ensine, que apregoe o evangelho do reino, que viva a cultura do reino de Deus e que sejam pessoas que imitem a Cristo. Esse é o nosso chamado. Nós temos que ser exemplo na vida das pessoas. Nós temos que ensinar esse precioso evangelho transformador. Nós temos que levar as pessoas a entenderem, a compreenderem qual é a cultura do reino de Deus. E que essas pessoas, a cada dia, elas vão aprendendo a serem semelhantes e a imitarem o jeito de Jesus de ser. E é isso que tem que fazer parte da nossa vida. Tá? Agora, queridos, vou dizer uma coisa para você. O caminho do discípulo não está escrito em manuais. O caminho do discípulo não está escrito em cartilhas das igrejas. Não está. O caminho do discípulo é todo o chão da existência. O caminho do discípulo é todo o chão da existência. Você vai aprendendo a ser discípulo. No seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nas suas convivências. É isso que vai fazer você uma pessoa que a cada vez mais se pareça com Jesus. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.